Só um minutinho antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês o livro que eu lancei recentemente, O Neurociente, Por que algumas pessoas são mais felizes que outras. Então, se você quer conhecer mais a respeito do funcionamento do seu cérebro, entender como que ele pode influenciar a tua vida diariamente, o teu comportamento e como isso afeta a tua felicidade em geral, você pode me procurar, mande uma mensagem para mim que eu vou te dar as opções para que você possa adquirir esse livro que tá assim, ó, sensacional. Beleza? Então, sem mais demoras, bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nicolas Neuro aqui, e nesse vídeo a gente vai dar sequência à nossa série sobre o transtorno bipolar. E a gente vai falar mais especificamente sobre mudanças no cérebro que estão relacionadas com o transtorno. Então, a gente comentou no nosso último vídeo que o transtorno bipolar é um transtorno de humor, onde a pessoa ela vai de um estado de euforia para um estado de humor deprimido. E isso deve ter relações com o funcionamento do cérebro. Afinal de contas, nosso cérebro regula as nossas emoções e o nosso humor. Infelizmente, a gente conhece pouco a respeito da fase maníaca do transtorno bipolar e como isso se relaciona com a atividade do cérebro. No entanto, a gente tem feito extensiva pesquisa sobre a depressão e isso ajuda a gente a entender o humor deprimido nesses casos. Então, eu vou focar um pouco esse nosso vídeo falando mais das mudanças relacionadas à depressão, ok? Primeiro aspecto que a gente precisa levantar é de que o transtorno bipolar é um transtorno extremamente influenciável pela nossa genética, ou seja, é algo que está relacionado com o nosso desenvolvimento e também com a influência que o ambiente exerce na vida do indivíduo. Lembra que no nosso vídeo passado a gente falou que a gente precisava de situações geralmente muito estressantes para que esse transtorno ele se desenvolvesse. Então, isso é parte do ambiente. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa ter um fator genético geralmente associado a esse transtorno. E a gente observa que existe um forte componente hereditário no transtorno bipolar quando a gente faz estudos com gêmeos idênticos que foram separados, né, durante o seu crescimento, por algum motivo. Então, eles vivem em ambientes que são diferentes e a gente consegue controlar, então, para a genética. E verifica que, se um dos gêmeos desenvolve transtorno bipolar, existe uma chance de até 70% de que o outro venha a ter transtorno bipolar também, o que indica um forte componente genético para o transtorno bipolar. E se existem mudanças genéticas associadas a isso, é de se esperar que o cérebro dessas pessoas se desenvolva de alguma forma diferente também, porque os nossos genes acabam implicando no quê? No nosso fenótipo, de alguma forma, ou seja, na estrutura, no funcionamento do nosso cérebro. E durante a fase de humor deprimido, que é aquela que a gente conseguiu estudar mais, a gente já tem alguns correlatos que mostram pra gente que o cérebro de pessoas deprimidas, quando comparadas com o cérebro de pessoas não deprimidas, possuem algumas alterações no seu funcionamento e na sua estrutura. A gente pode citar aqui algumas regiões principais. A primeira delas, a amígdala, o centro de processamento emocional no cérebro, quem gera as nossas respostas emocionais adequadas diante de um estímulo, diante de uma situação que se apresenta diante da gente. Em indivíduos com depressão, geralmente a gente observa um menor volume da amígdala, ou seja, essa região ela é menor nestes indivíduos do que naqueles indivíduos que não possuem depressão. Outra região que se relaciona diretamente com a amígdala diante de uma resposta de estresse é o hipotálamo. O hipotálamo seria como o efetuador da emoção que a amígdala seleciona como sendo aquela adequada para o momento. Então, é ele que vai executar, ele vai sinalizar para o corpo quais são as respostas automáticas que nós devemos tomar diante daquela emoção que foi selecionada anteriormente pela amígdala. Ele está muito relacionado, inclusive, com a nossa produção do hormônio do estresse, o cortisol, que tem efeitos em outras regiões do cérebro que também estão implicadas na depressão, como o hipocampo. O hipocampo é uma região que sofre diretamente com a ação do cortisol. É uma das regiões do cérebro que mais sofrem a influência do cortisol.
sendo que o cortisol atua lá, matando algumas células neuronais e destruindo algumas das conexões que existem entre o hipocampo e o córtex pré-frontal. Mas vamos lá, o hipocampo está geralmente associado com a formação das nossas novas memórias. E o córtex pré-frontal, ele é uma região que fica aqui, ó, atrás da nossa testa, bem aqui na frente da nossa cabeça, e ele está relacionado com a nossa capacidade de planejamento, de monitorar o nosso comportamento, de indicar qual que é o comportamento social mais adequado. E quando a gente perde essas conexões entre hipocampo e córtex pré-frontal, a gente acaba tendo redução também das células do córtex pré-frontal. Afinal de contas, quando essas conexões são perdidas, os neurônios que estavam lá no córtex pré-frontal, que eram nutridos através dessas conexões, acabam morrendo também. A gente tem mudanças na estrutura do comportamento de forma geral, seja nossa capacidade de monitorar as nossas funções mentais ou na nossa capacidade de executar comportamentos adequados socialmente. Então a gente falou de amígdala, a gente falou de hipotálamo, a gente falou de hipocampo e a gente falou de córtex pré-frontal. A gente tem uma rede inteira de conectividade entre entender quais são as nossas emoções adequadas a um momento, executar respostas comportamentais de acordo com essas emoções e selecionar ou monitorar se aquele nosso comportamento ele é adequado diante da situação que a gente está vivendo através das normas dos padrões sociais que a gente conhece. Além disso, a gente tem o hipocampo sendo extremamente prejudicado pela ação do cortisol, fazendo com que a gente observe alguns problemas de memória também nos indivíduos deprimidos e nos indivíduos que acabam sofrendo também com transtorno bipolar de tabela. Uma outra região muito importante para os indivíduos que sofrem com humor deprimido é a ínsula, uma região do nosso corpo responsável muitas vezes pelas nossas sensações corporais e pelo nosso entendimento de nós enquanto nós mesmos, digamos assim, o nosso senso de self, o nosso senso de eu. Ela funciona de uma forma diferente nos indivíduos com depressão e com transtorno bipolar, o que poderia ajudar a explicar as distorções de imagem que essas pessoas têm em relação a si mesmas, a falta de energia que elas carregam, de vitalidade que elas sentem durante o humor deprimido. Isso que eu comentei agora são mudanças na estrutura do cérebro, mas a gente também tem mudanças no funcionamento do cérebro. E quando a gente está falando de funcionamento, a gente está falando da conectividade entre essas regiões do cérebro e como que elas se comunicam para efetuar essas conexões. E aí a gente sempre fala do papel dos neurotransmissores, que são substâncias químicas utilizadas nessa comunicação. Um dos neurotransmissores mais implicados na depressão é a serotonina, que você já deve ter conhecido como humor da felicidade, mas que está implicada em muitas outras coisas, inclusive pode te deixar bem triste. Então, o que tudo indica, na depressão, a serotonina ela está com a sua transmissão desregulada, fazendo com que muitos circuitos cerebrais não funcionem da maneira correta. E assim, você acabe desenvolvendo esse humor deprimido. E isso é bastante importante para a gente, porque a gente pode pensar aqui em tratamentos. Como que eu faço para tratar um transtorno de depressão, de um transtorno bipolar, por exemplo, na sua fase de depressão? A gente tem os medicamentos que atuam na transmissão de serotonina, geralmente os chamados inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que eu não vou entrar em muitos detalhes nesse vídeo porque foge do escopo dele, mas a ideia é de que esses remédios fazem com que a serotonina permaneça mais tempo ali na região de contato, de comunicação entre os dois neurônios, aumentando, potencializando sua ação, ajudando a manter um humor mais positivo por mais tempo. Mas indivíduos com transtorno bipolar geralmente não respondem tão bem aos antidepressivos. E nos episódios de mania, esses medicamentos precisam ser suspensos. Agora, aquilo que se utiliza para o tratamento do transtorno bipolar são os chamados estabilizadores de humor. E aqui a gente tem principalmente dois tipos de medicamento. A gente tem o lítio e a gente tem alguns anticonvulsionantes, que diminuem a atividade geral do encéfalo, atuando sobre a transmissão
de dois neurotransmissores principais do nosso cérebro, que são o glutamato e o GABA. O glutamato é o principal neurotransmissor que aumenta a atividade cerebral, né, excitatório, portanto, e o GABA seria o seu antagonista, digamos assim, no sentido de diminuir a atividade cerebral, de inibir essa atividade. Então, os anticonvulsivantes atuam nisso, e a gente tem um lítio também, que é um sal que se acumula no interior dos neurônios e age sobre a transmissão de vários neurotransmissores e neuromoduladores. Então, ele tem uma ação que é um pouco mais difícil de se compreender, mas que ao mesmo tempo, o que importa pra gente aqui é que ela ajuda a estabilizar o humor desses pacientes. Então, com um tratamento adequado, a utilização de medicamentos, um acompanhamento com psicoterapia, principalmente terapia cognitivo-comportamental, pessoas que sofrem com transtorno bipolar podem levar uma vida praticamente normal. Então, se você sofre com isso ou conhece alguém que sofre com isso, encaminhe essa pessoa para um psicoterapeuta, para um psiquiatra, e esses dois profissionais juntos vão saber como manejar essa situação de forma que essas pessoas possam viver uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida funcional. Então era isso que eu queria trazer para esse vídeo. A gente falou um pouco sobre o que é o transtorno bipolar no nosso vídeo passado, e nesse vídeo a gente falou um pouco sobre como que o cérebro dessas pessoas é afetado por esse transtorno e possibilidades de tratamento também. Então, se você gostou desse vídeo, eu só posso pedir para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal e assistir aos outros vídeos que eu trago aqui. Muito conteúdo sobre neurociência para você aprender tudo a respeito de como que o cérebro funciona e como que isso impacta a sua vida. Eu sou o Nicolas e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!